Muito bem, ouvintes da Inova, você que está na frequência 87.5, você que está no aplicativo, também você que está na nossa live, a partir de agora também estamos em Facebook e ainda em inova.tv.br. Está no ar o nosso Café com Leite desta terça-feira, hoje é dia 19 de dezembro de 2023, estamos todos os dias aqui com o nosso Café com Leite, com a parceria da Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Conte com a consultoria financeira da Sicredi, pioneira para escolher a solução certa para você ou para o seu negócio. Também com a gente está a Cooperativa Piá, que fomenta o desenvolvimento social e econômico de Nova Petrópolis e região. Está há mais de meio século na mesa do consumidor. Superlogradouro está aberto, vai até às 9 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Açougue, a padaria, tem o setor de hortifruti e mercearia. Petrópolis Boulangerie, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha. E ainda Colégio Cenecista Frederico Micaelso, educação para a vida inteira, do ensino médio à educação infantil, ou ao contrário, né? Educação infantil ao ensino médio. E Dom Belisco, café, gastronomia e petisco. Hoje comigo aqui no estúdio da Inova, Dr. Eloir Clavé, ele que é dentista, cirurgião bucomaxilofacial. E hoje a gente vai falar um dos procedimentos na área, que é a cirurgia ortognática. O que é, doutor Eloir Clavé? O senhor já falou antes, né? Sim. Mas não custa a gente repetir também para quem está chegando agora. Será que isso aqui é verdade? 22 graus agora aqui em Nova Petrópolis? 22 graus. E olha que ontem, acho que sim, porque ontem devia estar uns 28 nesse momento, né? Nesse horário, né? Ontem estava bem mais quente. E a propósito disso, antes de falar da cirurgia ortognática, já que tu falou sobre temperatura, tem um efeito também no clima, né? Estamos com a nossa BR-116, pessoal, obstruída em direção a Porto Alegre, no quilômetro 200. 200 deve ser das proximidades da Tenda do Umbu, né? Tenda do Umbu, porque o 189 é a direção... Foi uma árvore, né, que teria caído. Uma árvore. 184 é aqui na Polícia Rodoviária Federal, nas imediações, onde está a Padaria Petrópolis, onde começou a história da Padaria Petrópolis, a Cucas e Companhia, né, lojinha da Alto Nova Petrópolis, em 1954, ali é o quilômetro 184. Então... 54. 1954, tem tempo, né? Então vamos somar aí, 84 mais 16 quilômetros, daí para Tenda do Umbu, um pouco antes, talvez, na subida, cai uma árvore e até que seja desobstruída a pista, né? Trânsito, então, deve ser desviado aí para quem vai para Porto Alegre por Presidente do Sena, por onde o senhor ia, muitas vezes, para fazer a residência médica. Quais os hospitais? Canoas e Porto Alegre, né? HPS Canoas, HPS Porto Alegre, Ernesto Dornelles e, às vezes, o Dom Camilo de Esteio. Também tinha esse outro. Também tinha. Lá eram mais cirurgias eletivas. O Ernesto Dornelles não era plantão, se chamava de ambulatório. Nós ficávamos lá no hospital, tipo, uma tarde inteira, auxiliando atendimentos, os mais variados que surgem lá no Ernesto Dornelles, surge de tudo, desde ortognática até ATM, doenças da face, cisto, tumor, lá aparece tudo no setor de buco, porque o Ernesto, ele é um hospital, digamos assim, tradicional, atende tudo, diferente dos HPS que são só de trauma, né? Então era só trauma, só fratura. No Ernestão, não, tudo de um pouco. E eles fazem tudo lá. E até bastante interessante, eu sempre digo para o pessoal que, funcionário estadual e magistério estadual, que tem, por exemplo, o IP, o Ernesto Dornelles como o proprietário, é a Associação dos Funcionários do Estado, ele atende muito IP no Ernesto Dornelles. Então fica até sempre a dica para as pessoas que têm esse tipo de convênio. A propriedade dele é da própria associação? É, a Associação dos Funcionários do Estado. E, então, por isso que eles atendem muito IP. Eles fazem lá, removem... tipo assim, essa cirurgia ortognática, no Ernesto Dornelles, o Dr. Sérgio, que é um crânio na área de cirurgia buco no Brasil, faz lá praticamente totalmente gratuito, pelo IP. É uma coisa que me chamou muita atenção. Faz inciso pelo IP lá. E assim vai, mas enfim. A cirurgia ortognática,
ela, acima de tudo, ela visa correção estética da face, mas, mais do que isso, ela também visa corrigir problemas mastigatórios. Porque, por exemplo, assim, o que é o problema ortognático? São pessoas que têm a mandíbula muito para fora, para frente, ou então essa mandíbula muito para trás, né? E aí tem até umas divisões assim que não interessa no caso, classe 1, 2, 3, quem é ortodontista sabe o que é isso, esses números. Esses números significam apenas justamente estas situações. Ou maxila muito para frente, que é a parte superior da boca, a maxila, mandíbula inferior, ou a maxila muito retruída. Então tem todos esses casos, né? Às vezes a pessoa tem as duas situações ao mesmo tempo. Uma maxila retruída e uma mandíbula um pouco para frente. Isso retruída. É decorrência do que? É genético? É totalmente herança genética. Genética. Um acidente não vai deixar a pessoa... Não. Acidente dificilmente acontece isso, mesmo porque numa cirurgia de trauma se corrige possíveis transtornos na estrutura óssea. É a causa genética, herança dos pais, pai, mãe, que às vezes no casal já tem linhas faciais diferenciadas. Daí isso aí tudo leva para o filho e pode acontecer. Aí que entra daí a cirurgia ortognática, que é justamente um tipo de cirurgia dentro da cirurgia e traumatologia bucomaxilo, que é o especialista capacitado para fazer esse tipo de cirurgia, e além de ser buco, ele precisa ser também capacitado em cirurgia ortognática, dentro de todas aquelas subdivisões que eu relatei anteriormente, né? E porque o problema ortognático, ele não só traz o lado estético, a aparência da pessoa. Imagina uma moça linda, maravilhosa, olhos verdes, pode ter olhos castanhos também e ser linda e maravilhosa. Cabelos esvoaçantes e saindo da praia. Parece que ela é filme da Lagoa Azul. Com uma, chama-se uma gaveta, a gente costumava dizer, né, assim, de forma de brincadeira, mas a mandíbula protuída. Enfim, mas também, além desse lado estético, pode trazer, assim, problemas na ATM, essa articulação aqui próxima ao ouvido, porque há, digamos assim, uma desorganização na posição da estrutura óssea em consequência dos dentes e da mastigação. Então ela pode ter problemas na ATM, ela pode ter problemas de engolir, deglutição, problemas na fala, sabe, fonação e assim por diante. Então às vezes são situações que acompanham aquele problema estrutural ósseo da face, que é o problema ortognático. Hoje, mais do que nunca, existem cirurgias corretivas. O importante é saber que o tratamento ortognático é longo. Ele pode ter assim uma duração até de 3 anos. Mas que tipo de procedimento? Ele vai ter que usar alguns aparelhos também? Não é simplesmente uma intervenção cirúrgica? Não, há uma associação entre duas especialidades da odontologia, que é o cirurgião ortognata e ortodontia. Tanto é que o tratamento ele consiste assim: primeiro a pessoa inicia um tratamento ortognático, para pelo menos ter um certo nivelamento dos dentes, depois vai para a cirurgia, e após as cirurgias continua com tratamento ortognático. Então hoje em dia até, tratamento ortodôntico aliás, hoje em dia até os ortodontistas, já quando saem das especializações deles, eles já têm também esse tipo de habilitação para tratar conjuntamente com o cirurgião ortognata esse tipo de problema. Por isso, pela associação com a ortodontia, que o tratamento é bastante longo. Que não basta simplesmente tu reposicionar uma mandíbula, uma maxila e tá pronto. Tu tem depois continuar no tratamento ortodôntico, que é para justamente corrigir a posição dos dentes, a mastigação, todo esse quadro assim que
que é voltado então à ortodontia. Então sempre há essa associação, todo cirurgião ortognata já tem um ortodontista que trabalha conjuntamente para fazer isso. A cirurgia em si é um bloco cirúrgico, é um tempo de uma cirurgia, tá? O que demora é todo esse tratamento, incluindo a ortodontia. Por exemplo, no caso precisa ter uma mandíbula protruída, essa mandíbula ela é retruída, tá? Então daí nesse caso se diminui é um desgaste ósseo. Não chega a ser um desgaste, realmente você tira uma parte da mandíbula. Claro que isso aí tudo antes da cirurgia ortognática. Não é tirado na articulação, é retirado no centro. Geralmente no ramo, próximo ao ramo, não no ramo, próximo ao ramo, mas aqui do ramo, digamos... Do lado esquerdo, por favor, doutor, lado esquerdo, para as pessoas entenderem qual que é o ramo aí. O ramo seria essa aqui, parte em direção da boca, em direção ao ouvido. A mandíbula, o osso da mandíbula ela começa aqui na articulação próxima ao ouvido e desce, faz toda a volta até o outro lado. Perfeito. Então, na verdade, assim, se tu tem uma mandíbula grande, ela precisa ser diminuída. Então, é essa que é a cirurgia. Tu diminui um pedaço da mandíbula. É a mesma coisa que a maxila. A maxila, tu consegue puxar ela para frente, claro, tudo cirurgicamente. Tu solta. Aqui nós temos suturas que são onde os ossos se encontram. Ali tu acaba soltando. E quem faz trauma, normalmente faz muito isso de retruir-se, de protruir a maxila se for necessário. Os resultados são perfeitos, tá? Consegue corrigir bem e evitar justamente esses problemas que podem vir junto com a situação de ter um problema ortognático, que é, digamos assim, disfunções da articulação temporomandibular, pela própria posição óssea, porque às vezes essa condição de articulação, e nós já falamos aqui em outro programa, que também muitas vezes pode ter uma relação com ansiedade, são tudo situações assim que podem ser tratadas. Mas a cirurgia em si é sempre em bloco, anestesia geral, sabe? A pessoa sai do bloco ali já tranquilo, no sentido de que o pós-operatório, eu sempre pergunto, pós-operatório, claro que algumas semanas depois, esta mandíbula e maxila ficarão mobilizadas, daí refeições só por canudinho, só líquido. Líquidos pastosos. Porque evidentemente, não... Porque assim, é como que se acontecesse na face da pessoa uma fratura. Né? Às vezes tu precisa fraturar, tu precisa puxar, então você usa igualmente aquelas plaquinhas de titânio com parafusinhos que você usa no trauma, mesma coisa, para ficar sustentando ali, digamos, a maxila e a mandíbula naquela nova posição. E a mesma coisa que é a contenção, se fica com uma contenção de forma que mantenha a boca fica fechada, rígida, e com uma contenção de fios de aço, e ela fica normalmente em torno de 1 a 2 meses com essa contenção. Nesse período, basicamente, então, a alimentação... Porque não pode, de forma alguma, mastigar. Perfeito. Ela precisa estabilizar. Exato, para estabilizar. Tu vai comprometer daí todo o trabalho cirúrgico. Sabe, tem esses detalhes. Às vezes, por isso que quando aparece assim algum caso semelhante, é importante explicar tudo isso para a pessoa, para ela estar ciente de que o pós-operatório tem esta situação de ficar com bloqueio, que a gente chama maxilomandibular, que ela vai ter que se alimentar através de canudinho, que não vai poder abrir a boca por um tempo, que depois vai continuar com tratamento ortodôntico, e que tudo isso aí leva em torno de 3 anos para finalizar, mas os resultados são ótimos. Corrige normalmente aqueles problemas todos que tem. Qual que é o melhor momento, melhor fase da vida para essa intervenção, doutor Heloírio Clavé? Doutor Heloírio Clavé, nosso entrevistado desta
terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023, além de dentista, especializado aí na ortodontia e na bucomaxilofacial, né, também. Não, ortodontia é teu filho, né? O meu filho que é ortodontista. Ortodontista. Já estou colocando mais algumas especialidades aí. Primeiro que eu fiz foi implantodontia, depois cirurgia e traumatologia bucomaxilar. Exato. E qual que é o melhor momento, melhor fase da vida? Antes eu ia perguntar se na infância, por conta aí de que os ossos são, acredito eu, mais moldáveis, vamos assim dizer, mas aí tu já me disse, ficar com a boca 2 meses aí travado com a criança talvez seja difícil. Não, vá, prossiga. Por favor. Tá. Não, em criança é totalmente... Está em fase de crescimento. Exatamente. Primeiro, precisa passar toda aquela idade de crescimento da pessoa acima dos 21 anos, é o mais seguro. E nunca porque imagina, tu vai mexer numa estrutura óssea que ainda está em crescimento, né? Então isso aí não é inadmissível. Então o primeiro passo é esse, idade adulta. E talvez eu disse eu disse até uma impropriedade aqui, eu disse, moldável, não é moldável um osso, né? Tu pode, tem alguma forma, algum recurso, digamos, que nem eu disse, porque existem fatores genéticos que fazem com que a pessoa seja assim. Ela vai ter esse perfil de rosto. Existe alguma intervenção que possa amenizar, por assim dizer? Não. Esse caso não tem correção durante o Sabe que antigamente, o trajeto. Hoje não. Hoje o pessoal, as especializações estão bastante avançadas em todas as áreas. Mas antigamente, quando não se falava em cirurgia ortognática, e a pessoa tinha a mandíbula para frente, os ortodontistas procuravam corrigir os dentes sem mexer na mandíbula. Hoje você sabe que isso é um tremendo erro. Porque se tu tem a mandíbula, por exemplo, protruída, evidentemente os dentes inferiores estão para frente. E tentar colocar esses dentes para trás só com o aparelho ortodôntico, o que vai acontecer? Esse movimento, o dente vai para trás e a raiz vem para frente. Tá? Fica torto. O que acontece? Com o passar do tempo vai haver aqui uma exposição da raiz do dente, que agrava o problema ao invés de corrigir. Hoje isso aí praticamente não existe mais, e os ortodontistas sabem que quando é um momento só para correção ortodôntica e quando há necessidade também de mexer na estrutura óssea numa cirurgia ortognática para resolver o problema. Por exemplo, tem uma colega, uma conhecida aqui da academia que eu frequento, que ela é uma prognata. Ela tem a mandíbula um pouco protruída. E ela já está usando aparelho. Eu até disse para ela, olha, minha amiga, ela teria interesse em fazer uma cirurgia ortognática e no futuro, o dia que tu for fazer, tu vai ter que usar aparelho de novo. Que essa correção ortodôntica que tu está fazendo agora vai melhorar um pouquinho, mas quando tu for fazer uma cirurgia ortognática, tu vai ter que usar novamente o aparelho, porque é indissociável a cirurgia com a ortodontia. Elas têm que caminhar juntas, porque uma depende da outra na finalização do procedimento e principalmente depois, então, na correta posição dos dentes. E essa correta posição dos dentes cabe ao ortodontista. O cirurgião mexe na estrutura óssea. Os dentes, então, com o ortodontista, por isso que há necessidade de... Sempre. Vai para a cirurgia ortognática, começa a ortodontia antes e continua depois. Tu não para com o tratamento ortodôntico. Mas e daí resolve os problemas. Tem uma situação bem simples, que é o mento apenas crescido, essa pontinha do queixo. Existem pessoas que a mandíbula está numa posição correta, a maxila também, só o mento é para frente. Então daí uma cirurgia, essa aí é bem simples, tu consegue diminuir aquele mento ali. É corretiva somente nessa parte, nesta região do mento. Essa é a região do mento. E consegue resolver a situação. Até se tu me permite, meu amigo. Por favor. Aqui em Nova Petrópolis, é uma região, como nós temos essa habilitação,
Eu tenho um colega meu aqui em Canela, que daí ele tem até uma subespecialização especificamente na área de cirurgia ortognática. Porque eu já sempre disse, a minha habilitação na BUCO é trauma e patologias. Mas daí a gente faz, sabe? Eu e ele, o hospital de Gramado ou qualquer outro lugar, até aqui no nosso hospital que tem um bloco é possível também. É também possível fazer a cirurgia? Porque os equipamentos necessários nós levamos. Ele tem. Ele faz muito isso em vários lugares do estado. Então eu gostaria de dizer até como, digamos assim, uma referência. A pessoa tem esse problema. Poxa, eu gostaria de ter uma opinião, uma ideia, o que poderia fazer. Nós, digamos, aqui na Petrópolis, podemos dar encaminhamento a esse tipo de situação. Tá? Como eu digo, a cirurgia propriamente dita não é da minha área dentro da BUCO, mas ele faz e nós fazemos conjuntamente. E ele, inclusive, é o Dr. Fernando, em Canela. O pessoal de Canela e Gramado deve conhecer muito ele. Ele é uma pessoa bastante habilitada. Foi até meu professor em Porto Alegre. Ah, foi professor. Isso. Um cara muito gente boa, o Fernando, inclusive. Uma pessoa que entende que a vida toda dele se dedicou a estudar essas questões de problemas ortognáticos. Então, é uma referência, se as pessoas têm interesse de tirar dúvidas, sabe? Reiterando, doutor Eloir, quais são, além de estético é visível, vamos assim dizer, é de cara, né? A gente percebe quem que é a pessoa que tem esse tipo de característica, vamos assim dizer, já que ela é também genético. Não é uma falha, e sim uma característica pessoal, né? Genética. Que, obviamente, ele acaba... Tu até ilustraste no início, né? Da pessoa com a fisionomia, com a estética muito bonita, que destoa o queixo, vamos assim dizer, ou protuído ou retraído, né? Ou também a mandíbula não, a maxila, né? Ou seja, até na infância eu lembro que tinha um menino que estudava e aí que é a questão do bullying, né? Porque realmente as crianças também fazem piada disso, né? E às vezes acabam afetando aí aquele indivíduo, a sua autoestima. Eu tinha um irmão que ele tinha os dentes, né? Ele faleceu já, mas tinha os dentes protuídos, e ele desistiu da escola porque na época não tínhamos uma assistência, não tínhamos condições financeiras, mas também a própria ciência, a odontologia não era avançada. Hoje ele estaria com 62 anos, então 45 anos atrás, certamente era muito mais menos desenvolvida ainda, e também de recursos financeiros, né? Então eu lembro que ele sofreu com isso, por conta da arcada dentária. Não era questão óssea propriamente. E esse menino que eu lembro que eu estudava, até chamava ele de Fusquinha, porque tinha plano avançado aqui. Então tem apelidos que acabam afetando até a autoestima da criança. E outra questão também, mas aí eu pergunto para ti, além da questão estética, a funcional, o que isso vai implicar na vida do indivíduo se não houver essa correção? Ele vai ter problemas, quais são as consequências aí que são possíveis de acontecer se isso não for corrigido? Pegamos, por exemplo, assim, uma mandíbula classe 3. 3 é a mandíbula para frente, tá? Se a mandíbula está para frente, o toque, né, dela nos dentes superiores já é incorreto. Sabe? E sendo incorreto, acaba forçando, por exemplo, aqui a articulação temporomandibular. Tá? Se tu força essa articulação de maneira incorreta, que não seja pela mastigação normal e pela fala, tu acaba tendo alguns problemas na articulação, como, por exemplo, que é o mesmo que acontece no bruxismo, de deslocamento do disco articular. Esse disco articular é um tecido que ele parte aqui detrás da região da orelha e vai até a articulação. É um tecidinho que tem ali entre a articulação da mandíbula. Esse disco ele pode ser lesionado se for, digamos assim, uma mastigação incorreta. Ele pode ser lesionado. Sendo lesionado, a pessoa pode
é ter até dor na ATM, pode com isso ter dor de cabeça, pode com isso muitas vezes ter deslocamento da articulação e a mandíbula solta e fica caída para baixo. Ser caída para baixo, não pode ser para cima. Isso só na articulação. Outra coisa, a fala. Ela pode ter problema de fala. Imagina, tenta falar com o queixo para frente. Sabe? Sim, a fonação já é bastante comprometida. Outra coisa é a deglutição. Também se tu tem digamos assim, um deslocamento, por exemplo, da mandíbula. A língua, ela vai acompanhar esse deslocamento da mandíbula. Tu já vai ter dificuldade, por exemplo, na deglutição. O que acontece muitas vezes que as pessoas que têm esse tipo de má formação assim da estrutura óssea, elas meio que acostumam com o tempo. Acaba se habituando. Então chega um determinado momento que não sente assim grandes dificuldades. Mas principalmente para fala e problemas de articulação, isso aí serão inevitáveis e ela vai acabar tendo problemas nesse sentido. Ou seja, consequências funcionais não tão somente estéticas. Porque às vezes há casos em que a maioria das pessoas procuram um especialista pela estética, né? Mas isso aí tudo no momento é explicado, e quando começa a relatar esse tipo de situações que vem junto, a pessoa começa a se... realmente eu já senti uma dorzinha aqui nesta região, aqui perto do ouvido, eu já senti um estalido, realmente assim, às vezes já me falaram que a minha voz é um pouco diferente, porque o som sai de forma diferente, e a pessoa começa até a acabar lembrando que realmente isso aí já percebeu, mas que deixa, né, no dia a dia, no cotidiano, vai meio, como eu disse, meio acostumando. Mas tem essas situações, e até a dor na ATM é um problema, assim, às vezes que o tratamento é muito longo. Não confunda, Dr. Eloir Clavé falou dor na ATM, não dores por conta da TPM. Isso, se houver qualquer problema nesse sentido, não adianta procurar o Dr. Eloir Clavé. Não é comigo, já fica mais então para o especialista da área. Dr. Eloir Clavé, obrigado pela tua participação, nosso Café com Leite aqui. Antes de te deixar a palavra aí, caso queira concluir sobre isso, dizer para as pessoas que estão nos ouvindo aí, estamos pelo Facebook também, daqui a pouco tem alguém na família, um amigo, alguém próximo aí que tenha essas características que a gente citou aqui, e queira fazer essa correção, ache relevante isso, seja para a parte estética, seja para funcional, mas as duas são altamente necessárias, vamos assim dizer, principalmente funcional, né? Compartilhe, vai lá, manda o link para essa pessoa acompanhar, ela vai compreender um pouquinho melhor e buscar uma solução, né? Tem muitas coisas, como eu disse antes, ilustrei, que no passado não se tinha solução, hoje se tem, né? E a ciência evoluiu nesse sentido. Obrigado pela participação no nosso Café com Leite, doutor. Eu que agradeço os hóspedes, amigos da Inova, e sempre estamos aí para, quando for necessário, contribuir com algum tipo de esclarecimento dentro das nossas áreas. Perfeito, então. Hoje conversei com o Dr. Eloir Clavé, ele que é cirurgião bucomaxilofacial. E agora a gente vai degustar aqui uns pães especiais da Padaria Petrópolis. Não coloquei no boa da Piá. Não coloquei, e da Piá também, né? Não coloquei ainda da Padaria Petrópolis. Não coloquei aqui no foco da câmera os pães, mas a gente vai mostrar aqui rapidamente para quem está nos vendo aqui. Temos aqui o pão cabana, é o que está cortadinho aqui. Vamos puxar um pouco para... olha aqui, eu só derrubou. Para esse tipo de acidente. Do Newton, o Newton, caiu o café na mesa aqui, ó. Mas o pão chegou mais perto aqui. Esse é o pão. Fui puxar o pão, derrubei o café. Esse é o pão cabana. Bacana, podia ser também, né? Que bacana, que coisa bacana que tu fez, né, Sócio? Esse pão aí, que coisa bacana que tu fez com o teu café, Sócio. Vamos limpar logo aqui, ó. E temos também as baguete francesa, e ainda aqui, ó, um pão preto alemão, pão preto alemão. Esse realmente é bem pretinho aqui, ó, né? Esse não dá para dizer que é um pão alemão com película aqui.
Podia ser um Schwarzkopf. Um Schwarzkopf, é isso? Tá aí, pessoal, nossos produtos da Padaria Petrópolis, café, vou fazer um outro, com leite agora, você tava um pretinho aí, e vamos com a parceria da Sicredi, Padaria Petrópolis, Super Logradouro, também com a gente, Colégio Cenecista Frederico Micael, Dom Belisco, e quem mais? Cooperativa Piá, tá certo? Todos desejando aí uma excelente de uma terça-feira, né? E a gente volta amanhã, quarta-feira, com mais um Café com Leite. Bom dia. Inova. Somos